Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de vida eterna. Exemplo aos santos céus, exemplo de amor. Deus seja louvado. Hoje é dia 3 de março de 2019. Deus me trouxe a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, somente um versículo. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Quanto tempo, ouvinte, que você tem chorado? Deus não tem esquecido das tuas lágrimas. Quanto tempo que você tem padecido? Tem enfrentado essa situação dolorosa neste hospital? Parece que todos te abandonaram. Você se sente uma pessoa tão só. Parece que não tem ajuda de ninguém. Jesus também chorou. Chorou quando entrou em Jerusalém. Jesus chorou quando Lázaro estava morto, enfermo. Todos nós choramos por algum momento. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele se entristeceu. Quando Lázaro estava doente, chegou à beira da morte e morreu. Quando Lázaro estava enfermo, Jesus chorou. E todos nós choramos por algum momento na nossa vida. Há pessoas que endurecem o seu coração e não choram. É como se colocasse uma pedra no coração. E quanto mais endurecemos o nosso coração, mais nos distanciamos de Deus, porque Ele se compadece daqueles que choram. Quando endurecemos a nossa cerviz, não temos o agir do Espírito de Deus em nós, porque Ele só age através do nosso quebrantamento. Por isso que o Espírito de Deus, em Gênesis capítulo 1, Ele pairava por sobre as águas, por sobre a face das águas. O Espírito de Deus desceu quando Jesus estava nas águas do Rio Jordão. O Espírito de Deus vem ao nosso coração quando estamos nas águas do batismo. As águas são as nossas lágrimas. As lágrimas é o nosso quebrantamento. As lágrimas é quando olhamos para nós mesmos e vemos o quão frágeis somos. E vemos que nós não somos nada. E vemos que quanto mais somos duros de coração, mais somos miseráveis diante do nosso Deus. Jesus disse para o povo que ali estava, fariseus, pessoas comuns que nem conheciam a palavra do Senhor, que nem frequentavam o templo, mas estavam ali ouvindo. Ele dizia: bem-aventurados, felizes. Este é o caminho do choro, é o caminho quando você reconhece que você não é nada, que é frágil humano e que precisa de Deus, que nós precisamos do Senhor. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que dependem de Deus, que precisam que Deus intervenha, que precisam que Deus faça alguma coisa, que chegou à beira do abismo, que chegou a uma situação que não tem saída, mas que recorre a Deus, que chora nos pés do Senhor, como aquela mulher que chorou
com seus cabelos, enxugava as lágrimas que caíam nos pés do Senhor Jesus. Quanto que aquela mulher chorou e foi julgada como pecadora. Mas as suas lágrimas lavavam os pés do Senhor Jesus, que estavam cheios de pó da areia do deserto. E seus cabelos enxugou os seus pés, mas ela chorou. E ela foi atendida. Ela foi perdoada pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quanta situação que você vai precisar passar mais para quebrantar o teu coração. Quanta situação difícil que você tem passado, mas não quebranta este coração, não desce do pedestal. Mantém ainda a soberba, mantém ainda esta pose. Se eu fosse você, ouvinte, eu cairia de joelhos no chão. Dizia como disse Isaías no capítulo 6, quando ele teve a visão e viu o rei assentado no trono, o rei na sua formosura, e disse: ai de mim que estou perdido, ai de mim que estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando este céu abrir, não deixe que este céu venha abrir depois, será tarde demais. Não deixe para depois. Quando este céu for desenrolado, aliás, ele vai enrolar, vai desenrolar como um pergaminho, e os céus vão se abrir. E nós iremos ver o Rei entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Hoje é o tempo de chorar. Hoje é o tempo de se vestir de pano de saco e cinza, se quebrantar diante de Deus, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas quando nos tornamos pessoas duras e resistimos ao Espírito, só iremos perder. Perder a companhia de Deus, perder a resposta de Deus, perder a direção que Ele dá. Deus quer dar a solução na tua vida, é alguma coisa que você está precisando. Todos nós precisamos de alguma coisa. Mas se você não chorar, se você não chorar nos pés do Senhor Jesus, você não vai ser consolado. Vai continuar sofrendo. Vai continuar pedindo conselho de pessoas que não podem te ajudar. Vai continuar fazendo empréstimos e atolar em dívidas, porque não tem a direção de Deus. Porque não se quebranta. Vai continuar sofrendo no teu namoro. Vai continuar com a pessoa errada. Vai continuar sendo oprimido no seu trabalho. Vai continuar a mesma vida, levando pedrada. Levando sempre pedradas. Mas não muda de vida. Por isso Jesus diz para aquela multidão: você acha que aquela multidão não sofria? Viviam, muitos ali estavam endemoniados. Muitos ali estavam ali passando necessidade. Muitos seguiam Jesus por causa da multiplicação dos pães, que ele fez uma certa dose, por 2 vezes. A grande multidão seguia Jesus porque queriam pão, porque não tinham o que comer, estavam privados da sua vida, não tinha as suas necessidades atendidas, passavam fome, não tinha talvez até casa, filhos escravos por demônios, eram oprimidos por impostos altíssimos que Roma cobrava dos judeus. Vivia aquela religião farisaica, né? E os próprios fariseus não estavam nem aí para o povo, não tinha misericórdia, não tinha compaixão, não tinha amor. Tanto é que aquela viúva colocou uma moedinha dentro do gasofilácio. Esse povo passava necessidade. Jesus estava ensinando: ó, este é o caminho. Este é o caminho. O consolo de Deus é que Deus vai ter misericórdia daquele que chora. Mas se não chorarmos, vamos enfrentar dificuldades e não vai ter solução. O choro é a humilhação. Estou passando por uma dificuldade aqui, não consigo resolver este problema. Então eu vou entrar no meu quarto, vou falar com meu pai que está em secreto,
vou chorar nos pés do Senhor, vou colocar todas as minhas queixas diante de Deus. E Deus vai atender. Porque mostra a nossa dependência para com o nosso Deus. Mas se não chorarmos, se não expormos as nossas necessidades, se não chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, esse problema eu estou passando aqui, eu não consigo resolver. Mas eu desço de toda a minha soberba, eu tiro meu sapato alto e me coloco aqui no pó deste chão. Eu caio de joelhos aqui agora, prostro diante de ti, do Deus que fez os céus e a terra, mas uma oração sincera, um coração sincero, não fingido. Porque de Deus nós não podemos esconder nada, não podemos ser fingidos para com Deus. Conhece o nosso coração, sabe da nossa sinceridade. Por isso aquele que chora é bem-aventurado, porque ele está chorando por sinceridade, por verdade, não para aparecer diante dos outros, mas entre ele e Deus no quarto, no lugar de oração. Aí ele abre o seu coração para com Deus, confessa: meu Deus, eu sou um fracasso, eu sou soberbo, julgador, eu sou como um palhaço que eu mostro para os outros alegria, mas por dentro eu sou esta pessoa vazia, fraca. Olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Eu sou nada, a minha justiça é como um trapo de imundícia. Quando alguém reconhece que é isso, quando nós reconhecemos o que somos diante de Deus, estamos nos humilhando diante do Senhor, chorando, abrindo nosso coração. E o Espírito Santo vem e nos consola. Este é o caminho, andai por ele. É o caminho da humilhação. Quantas vezes que Davi se humilhou diante de Deus. Quando seu filho com Betseba, o primeiro filho de Davi, morreu, ele se humilhou ali, jejuou, ele orou, ficou lá dias, até que Deus levou esta criança que estava doente. Quantas vezes que roubaram, certa vez roubaram as mulheres do povo de Davi, as mulheres, seus soldados, levaram tudo, a família de Davi, seus filhos, suas mulheres, levaram tudo que eles tinham. E ele chorou, 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 até que não tinha mais lágrimas para chorar. Chorou tudo que tinha que chorar diante de Deus. E Deus lhe deu a direção. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus ouviu o choro do menino de Agar, o filho de Agar, Ismael. Ouviu a voz do menino, o choro da sua mãe, o desespero que estava no deserto. Irei perecer aqui neste deserto. Mas Deus ouviu o choro da criança. Abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte. Será que Deus ele quer abrir os teus olhos para mostrar o caminho, para mostrar a saída? Mas se não houver choro, não vai haver direção. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. O choro, o clamor, a insistência na oração deve durar uma noite inteira. Implorando, 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 tem misericórdia de mim, como o cego. Mandavam que ele se calasse, mas ele clamava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus se compadeceu do cego. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Quanto tempo já se passou e você se encontra nesta situação? Chore nos pés do Senhor, se tranque no teu quarto e fale com Deus. Se humilha no pó da terra e você vai ver a mão de Deus na tua vida. Ele vai criar um caminho e vai te dar a saída para aquilo que você precisa. Porque Deus abate todo soberbo, mas concede graça aos humildes. Porque é do agrado de Deus conceder graça, favor aos humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, os que precisam de Deus, porque serão consolados. Olha a situação da tua família, olha a situação do teu filho, dos teus filhos, olha a situação dos teus parentes, teus vizinhos, olha a confusão que está no teu rosto. E você não se quebranta diante de Deus? Tudo que você tem passado é permissão de Deus para que você volte ao arrependimento, ao quebrantamento e chore nos pés do Senhor. É o conselho da palavra de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você quer saída? Então chore nos pés do Senhor.
que Deus vai aparecer na tua vida. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Santo e eterno Deus, graças te damos por esta palavra e que ela fique gravada nas tábuas dos nossos corações e que o Senhor venha operar, meu Pai, em todos os nossos corações, nos colocar no pó da terra, nos teus pés, nos quebrantar, para que nós venhamos a chorar, a que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Ó Deus, quebranta os nossos corações, tire toda a dureza dos nossos corações, Pai, e nos faça humildes e dependentes de Ti, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.